Shalom, igreja. Shalom. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Salmos, o capítulo 9, versículos 1 e 9, ou 1 e 2. Amém? Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Esses versículos nos mostram que o louvor a Deus tem que ser pleno, com todo o nosso coração. Não devemos louvar a Deus somente quando precisamos de auxílio e da justiça dele. Deus deve ser adorado por suas obras e por seu nome. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, por favor, feche seus olhos. Senhor Pai Santo, obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, falar de nossos corações através do Teu louvor e da Tua palavra, Jesus. Cobre as nossas vidas, nos guarda, Pai, e nos protege de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amados, olha para essa pessoa que está ao seu lado. Você vai dizer assim para ela: é agora. É agora que nós vamos atrair a atenção do Senhor Jesus para este lugar. E só quem crê dá uma poderosa salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é
Deus é bom, amém? Amém. Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 19. Ou melhor, Marcos 12. Marcos 19, você está depois. Marcos 12, o versículo 30. Que fala assim, Marcos 12, versículo 30. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Interessante porque às vezes nós ficamos buscando alguns motivos, né? Por qual motivo eu devo devolver o meu dízimo, eu devo trazer a minha oferta à casa do Senhor? E eu acho que um dos grandes motivos para devolvermos dízimos e oferta é a adoração a Deus. Então o texto que nós acabamos de ler fala: amarás, pois, ao Senhor teu Deus. De que forma? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, né? Com os seus dízimos, com as suas ofertas, porque este é o primeiro mandamento. Então, adorar a Deus implica em aproximar-nos dEle. Quando nós viemos para o culto, nós estamos indo para a casa de Deus, nós estamos nos aproximando dEle. Aproximar dEle, amados, com tudo que temos, com tudo que somos, aproximar dEle sem reservas. Eu acho que essa é a verdadeira adoração. É quando nós nos aproximamos dEle sem nenhuma reserva, né? Nós cremos que o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o provedor de tudo que nós necessitamos. Então essa é a nossa crença. É interessante porque lá em Mateus, né, ali tem uma tradição de alguns seguidores, e o Senhor, Ele fala algo forte, Ele fala assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Então, existem muitas pessoas afirmando que estão adorando a Deus em espírito e verdade, mas ainda tem alguma reserva, ainda tem uma área na sua vida que Ele não entregou plenamente, ainda tem uma área na sua vida que não está nesse texto, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todas as tuas forças. É mais ou menos como aquele jovem rico, né? Ele aproximou-se do Senhor e ele fala assim: mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? Então ele aproximou-se de Jesus, e Jesus fala para ele assim: olha, guarda os mandamentos, né? E enumerou alguns ali. E qual foi a resposta dele? Tudo isso tenho decidido, ainda o que me falta. E Jesus fala assim: ainda te falta uma coisa. E ele fala: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Então havia uma área que ele ainda não tinha entregado. Tinha os mandamentos, tinha tudo, mas tinha uma área que tinha uma reserva. Tinha uma área que ainda não tinha sido entregue. E é interessante porque aqueles que adoram a Deus sem reserva incluem então a área financeira. Se não incluir a área financeira e você começar a conversar com Jesus, ele vai assim: ainda te falta uma coisa. Mesmo que ele falou para aquele jovem, ainda te falta uma coisa. Então, se nós ainda estamos retendo os nossos dízimos, se nós não nos preocupamos com a oferta, né? Nós temos que nos preocupar com a oferta. Davi fala: eu não vou aparecer na casa do Senhor na presença do Senhor de mãos vazias. Então, parecem, né? E que nós estamos ainda como aquele que às vezes honra só com os lábios, mas ainda temos uma reserva, uma área ainda está longe, então o coração ainda está distante. E a Bíblia ela vai falar assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um, amará o outro, será leal a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então longe de nós tal coisa. Amém? Quem quer profetizar isso? Fala assim: longe de mim, tal coisa. Então, amados, nós temos que nos colocar como esse
fiel mordomo de Deus. Não é verdade? Esse mordomo sem reserva. Então nós estamos falando das palavras da cruz, né? Como ele se entregou sem reserva. Então nós também precisamos entregar a nossa vida sem reserva, né? Com fervor na nossa alma, tendo consciência de que os dízimos, as ofertas, são parte dessa verdadeira adoração. São parte dessa nossa comunhão com Deus, desse nosso servir a Deus, né? O Salomão, finalizando aqui, ele vai dizer: honra ao Senhor com todos os teus bens, né? Então tudo que você, todos os teus bens, né? O irmão Silvio está contando um depoimento de uma irmã que ele conheceu, que quando ela ganhava um presente, ela queria saber quanto foi aquele presente para ela poder dizimar daquele presente, daquele perfume que ela tinha ganhado. Então, com todos os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e o que vai acontecer? Vai faltar? Ele diz: se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Deus abrirá as janelas do céu e derramará bênção tal que dela nos advenha maior. Então, amados, a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, é adoração, que seja um gesto de adoração. Aleluia. Vamos ficar de pé. Pega o seu dízimo, pega a sua oferta. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
Quando o Senhor Jesus ele entregou-se para pagar o preço dos nossos pecados, ele foi humilhado, julgado, torturado e crucificado. Padecendo aí todo o sofrimento da cruz, ele proferiu 7 palavras que são as conhecidas 7 palavras da cruz, que foram as palavras finais de Jesus, né? E que são de grande preciosidade e edificação para todos os crentes, pois nos revelam todo o seu amor, abnegação, toda a sua soberania, a consumação de sua obra redentora, sua entrega total nas mãos do Pai Eterno e todo o sofrimento físico, emocional e espiritual que ele passou por nós. E hoje nós vamos estar aqui na 5ª palavra. O texto está lá em João 19, 28. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Antes de entrar aqui na palavra, eu queria dizer algumas coisas. O Senhor colocou no meu coração para falar que Ele quer ter intimidade com você. Todo esse sacrifício foi para nos devolver a oportunidade de vivermos eternamente com Ele. Enquanto estivermos aqui na terra, Ele quer ter intimidade com cada um de nós. E existem coisas sobrenaturais, existem coisas, realidades celestiais disponíveis. Mas para acessar essas realidades, essas coisas sobrenaturais, você precisa agir de forma sobrenatural. Deus tem algo novo para você nessa noite. Deus ele quer derramar sobre a sua vida algo novo. Ele quer derramar um refrigério. Ele quer te tirar do básico, te levar a ter uma vida de intimidade com Ele. Mas para viver isso, você precisa tomar uma atitude de fé. Para acessar esses lugares celestiais, você precisa dar um primeiro passo. Você precisa parar de fazer as coisas velhas. Tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te afasta do propósito de Deus. Deixe de lado e faça o que você nunca fez para chegar a lugares que você nunca chegou. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Amém? O Senhor ele tem algo sobrenatural para sua vida. Amém. João capítulo 19, versículo 28 diz assim: mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Jesus manifestou aqui uma única vez a sua sede. Nós podemos imaginar de forma muito limitada o sofrimento que ele passou. Ele passou por tudo isso calado, sem nada pedir, exceto por essa vez em que ele manifestou a sua sede. A Bíblia fala em Isaías, no capítulo 53, versículo 7, que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E aqui, no único momento em que ele expressou a sua sede, ao invés de darem água para Jesus, deram vinagre. Eu fico pensando, né, como que a gente gostaria de estar lá para poder dar água para Jesus, né? Para poder amenizar um pouquinho o seu sofrimento, a sua dor. Mas deram ele vinagre. Vinagre que é azedo, vinagre que é amargo, vinagre ele não sacia a sede de ninguém. Então eu gostaria que você se lembrasse sempre disso. Ele que é a água da vida, morreu com sede por sua causa. Mas também eu gostaria que você se lembrasse sempre de outra coisa, que hoje ele está à direita de Deus e nos oferece água de graça, água da vida de graça. Muitas vezes nós buscamos saciar a nossa sede nas coisas que o mundo oferece, e às vezes parece ser muito atrativo, e é uma sede que nunca passa. Às vezes a gente tenta preencher um vazio que só Deus pode preencher, e a gente busca em dinheiro, a gente busca em lazer, a gente busca nas pessoas saciar uma sede que só Jesus pode saciar, preencher um vazio que só Jesus pode preencher. Gostaria que alguém abrisse lá em João, no capítulo 4,
lesse para mim do versículo 10 até o versículo 14. Jesus tem água viva para nós, amém? Jesus respondendo, disse: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém. Jesus, ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. O seu sofrimento foi real. E não foi somente um sofrimento físico, mas principalmente um sofrimento espiritual, por causa dos pecados que ele levou sobre si. Eu confesso que muitas vezes eu já pensei, como pode que Jesus, sendo Deus, ele veio e ele sentiu dor como eu sinto, ou como que Deus sentiria tanta dor como a gente? E muitas vezes eu me perguntei assim, será que isso realmente foi real? E muitas vezes, eu acredito que muitas pessoas também têm essa dúvida. Eu lembro uma vez que eu estava vendo um louvor há muito tempo, e aí, no YouTube, aí no fundo a imagem passava algumas cenas da crucificação de Jesus, ele apanhando e sendo chicoteado. Aí minha avó, revoltada, ela falou assim: minha avó se dizia católica, mas era de tudo um pouco e no fundo não era nada, no final das contas. Ela falou assim: não posso acreditar que o nosso Senhor Jesus passou por isso, não tira isso aí. Então muita gente deve pensar nisso, né? Deve ter essa dúvida, e eu sinceramente já pensei. Só que lá em Filipenses, não precisa abrir, ela fala que ele não teve usurpação ser igual a Deus. Ela fala que ele se humilhou, ele tomou a forma de servo, e achado na forma de servo, ele se fez semelhante ao homem. Ele sofreu uma morte de cruz. E dessa mesma forma, Deus também o exaltou e deu um nome que era acima de todo nome. O nome de Jesus quebrará com o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Deus tem algo novo para a sua vida. Amém. Se você não orava, passe a orar. Se você não tem uma vida de oração, passe a ter. Nem que seja 30 minutos, 1 hora, isso faz toda a diferença. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, passe a ter o hábito de ler a Bíblia, porque é a boca de Deus para falar com você. Se você não tem o hábito de jejuar, passe a fazer pequenos jejuns. Pesquise mais sobre o tema. Procure alguém se você tem dúvida. Eu, por muitas vezes, já busquei fazer tudo isso, mas já fiz de forma muito errada e vou fazer um mês de jejum, vou tirar o café, que é algo que eu gosto muito. Eu passava um mês sem tomar café, mas passava um mês também sem ler a Bíblia, sem ter um momento de intimidade, então assim, eu só fazia sofrer, porque me dava muita dor de cabeça. E café é um hábito, assim, além da cafeína, assim, eu gosto de acordar, eu só acordo depois de um café, de tomar um cafezinho. Então assim, eu sofria porque eu não buscava Deus. Vou fazer um jejum de 1 ano sem tomar refrigerante. Mas você passa 1 ano sem buscar a Deus. Então assim, qual é o propósito disso? O jejum ele potencializa a sua oração. O jejum ele não muda Deus, mas muda você. Então se você quer jejuar, eu tenho aprendido a importância das pequenas coisas, dos pequenos jejuns, dos pequenos momentos. Eu tenho aprendido que a constância é melhor do que a performance. Então se você quer ter uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, busque constância. Busque fazer todo dia. Separe um momento, marque um horário com Deus. Porque às vezes a gente, eu oro, mas aquela oração que você faz antes de dormir, e às vezes dormindo. E a gente que dorme, e aí acorda assim, não está orando. E às vezes é uma oração que a pessoa faz durante todo o dia. Então assim, se você quer viver algo novo, você precisa fazer algo que você nunca fez.
E não se importe com a performance. Não é por muito falar, não é por muito fazer, mas seja constante. E o teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará publicamente. Amém? Nada passa despercebido diante de Deus. Aleluia. Em Isaías, no capítulo 53, os versículos 4 e 5, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Às vezes a gente perde muito tempo perguntando: será que Deus vai fazer? Ou será que Jesus vai liberar a cura para mim? Que fala que verdadeiramente Ele levou sobre si, já foi feito, o sacrifício já foi feito. Ele carregou o peso do pecado para que hoje você tenha vida e tenha essa vida em abundância. Então não perca tempo indagando Deus, questionando Deus, ou se questionando: será que Deus pode? Deus pode, Deus fez. Verdadeiramente Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi sarado. Então tem algo que Deus Ele liberou, mas você precisa dar um passo para poder acessar. Tem coisas sobrenaturais, celestiais, que só quem deseja viver pode alcançar. Você precisa querer ter intimidade com Deus. Você precisa querer buscar a Deus. Não faça por obrigação, porque às vezes você vai perder seu tempo. Mas queira estar com Ele. Deus Ele preza muito por esse tempo, por esse... Ele quer ter intimidade com você. Ele quer que você queira buscar a Ele. Um dia eu estava tendo uma ministração e o pastor Luciano Subirá, ele disse que ele era, não sei se ele era de casais, ou ele era pastor, mas era muito novo ainda. E ele foi chamado para resolver uma situação de um casal que estava há muito tempo brigando e depois de muitos anos de casamento estavam a um fio de terminar o relacionamento. Então ele foi chamado lá para poder resolver essa situação. Aí quando ele chegou na casa, ele falou: primeiro ele fala, você não fala nada, e depois vai ser a vez dela de falar qual é o motivo da briga. Ela queria que ele fosse no mercado com ela. Mas ele nunca ia no mercado com ela. E aí o motivo da briga foi o seguinte: teve um dia que ele resolveu ir no mercado com ela. E quando ele foi no mercado com ela ficou chateadíssima com ele e disse: eu nunca mais quero que você vá no mercado comigo. Aí ele: pastor, dá para entender uma coisa dessa? Aí o pastor Luciano de Breve fala assim, quando ele ouviu aquilo, ele falou: vai ser difícil para a irmã compreender essa situação aí, porque o argumento dele é muito forte. Ela sempre quis que ele fosse. No dia que ele vai, ela reclama e diz que não quer que ele mais vá. Ele nunca mais vá. Aí ela levantou a mão, como disse assim: minha vez de falar. Aí vai, sua vez de falar. Aí ela falou: pastor, não é que eu não queira, não é que eu não quero que ele nunca mais vá, ou não é que eu sempre quis que ele fosse. Eu sempre quis que ele quisesse ir no mercado comigo. Aí ele disse que deu um nó na cabeça dele, ele perguntou: tá, me explica a diferença porque eu não entendi. Ela falou que pela leitura corporal dele, no dia que ele resolveu ir, era nítido que ele não queria estar ali. Então ela nunca quis que ele fosse, ela sempre quis que ele quisesse ir no mercado com ela. Aí o argumento dela venceu o seu. Você está errado. Então com Deus é a mesma coisa. Ele não quer que você busque só por buscar. Ele quer que você queira buscar Ele. Então isso tem muita diferença. Isso faz toda a diferença também. Quando você deseja buscar a Deus, quando você ama amar a Deus. É a mesma coisa, eu estava falando com a Thalita um dia desse: amor, você sabe que eu sou obrigado a te amar, né? Ela me olhou assim com a cara. Aí a Bíblia fala que eu sou obrigado a te amar, porque eu sou casado com você. Mas você torna a minha missão muito fácil, porque eu amo te amar. Então isso faz toda a diferença, quando você ama amar a Jesus. E a pergunta aqui que paira no ar, a pergunta que eu faço aqui para vocês é: Jesus ele fez um sacrifício muito grande para nos dar a vida. E nós, no que temos sede? Jesus tinha sede de justiça. Jesus
fala para os seus discípulos que a comida dele era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E foi por isso que ele morreu para poder cumprir a vontade de Deus e salvar uma humanidade perdida. Mas e nós, do que nós temos sede? Do que é que você tem sede? De Deus ou do pecado? Da santidade de Cristo ou da maldade e corrupção? Ou melhor, o que pode saciar a sua sede? Onde você tem buscado saciar a sua sede? Nas águas vivas que Jesus oferece gratuitamente ou nas águas amargas que o mundo oferece por um preço tão alto? Faça essa pergunta para você. Porque Jesus ele pagou esse preço altíssimo para salvar a nossa vida. E o mundo ele cobra o mesmo preço por uma vida de pecados, pois o salário do pecado é a morte. Mas nós não somos mais escravos do pecado, amém? Nós não somos mais escravos do mundo. Cristo ele veio e ele nos resgatou. Em Mateus no capítulo 20, versículo 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele veio para resgatar aqueles que tinham se perdido. Ele veio para servir, não para ser servido. Então, se você quer ser o primeiro, seja o último. É assim que funciona no reino de Deus. Se você quer ser grande, você tem que ser pequeno primeiro. Se você quer ser exaltado, você precisa se humilhar. Tem muita gente que interpreta também e usa da forma como quer, né? O versículo que diz: os humilhados serão exaltados. Só que a Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados. A Bíblia fala que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande nisso. Então depois de nos resgatar, Jesus também nos reconcilia. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, os versículos 18 e 19 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia. Cristo morreu no meu lugar, no seu lugar. Cristo morreu no lugar de pecadores. Ele foi o nosso substituto na cruz. A Bíblia fala em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 5, o versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aquele que não tinha pecado nenhum, ele decidiu se fazer pecado para salvar o pecador. Ele decidiu carregar o peso do pecado para salvar uma humanidade que era pecadora, para salvar uma humanidade que não tinha jeito. Deus ele chega numa conclusão, quando você passa a ler lá Gênesis, que a maldade estava no coração do homem desde a sua meninice. Deus ele decide acabar com toda a humanidade, com tudo que ele havia criado, porque ele se arrependeu, porque o pensamento do homem era mau. Então Noé se levanta, Noé andava com Deus, e Deus ali faz um pacto com Noé, e depois ele fala que ele se lembraria dessa aliança, ele nunca mais faria isso, ele não se arrependeria mais da obra que ele tinha feito, porque ele viu que a maldade estava no coração do homem desde a sua meninice. Então a única solução era Jesus, não tinha jeito, não ia adiantar mandar outro dilúvio e fazer tudo de novo, porque se fosse fazer assim, Deus faria um exército de robôs e seriam programados para adorar e bendizer o nome dele, e nós não teríamos o desejo de fazer. Então Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Deus ele quer que você escolha buscá-lo. Então Deus ele faz um pacto ali com Noé. E aí eu acho muito lindo, toda vez que eu vejo um arco-íris, falo da aliança de Deus com o homem. Isso é muito lindo, porque Deus ele viu que depois daquilo ali a única solução seria enviar Jesus. Então Jesus ele carrega o peso do pecado de toda uma humanidade corrompida. O Salvador, sem pecado algum, assumiu os nossos pecados para que possamos ter a justiça de Deus. Jesus foi à cruz em nosso lugar por compaixão, mas sem nenhuma sombra, mancha ou semente de pecado, como diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote
que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, amém? Glória a Deus. O sacrifício de Jesus é a maior prova do amor de Deus por nós. E eu te pergunto, qual é o preço de uma alma para Deus? A resposta é sangue. O preço do sangue de Jesus. O preço do sangue do seu próprio Filho. Como diz aquela música, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, amém? Glória a Deus. Você custou caro. Então não jogue sua vida fora. Esse valor é muito maior do que o ouro, é muito maior do que a prata, é muito maior do que qualquer riqueza. O valor que os filhos de Deus têm é o sangue de Jesus. E para que pudéssemos ser salvos, o Senhor pagou o maior preço. Ele deu a maior prova de amor, a vida do seu Filho, Jesus Cristo. E novamente eu te pergunto, e você, o que tem feito da sua vida? Do que você tem sede? Onde você tem saciado a sua sede? Em Mateus, no capítulo 5, versículo 6, Jesus ele disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E ter fome e sede de justiça é desejar ser livre do próprio eu, do pecado que nos separa de Deus, é ter consciência de nossas mais profundas necessidades e de que é necessário prosseguir para o alvo até que elas sejam saciadas. Amém? Amém. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que você ficasse de pé. Foi uma mensagem um pouco curta. Eu, quando recebi essa mensagem, eu fiquei pensando: meu Deus, eu tenho uma frase para elaborar uma mensagem. Mas é o que Deus colocou no meu coração, é o que Deus tem para a igreja nessa noite. O profeta Oséias, ele traduziu muito bem essa bem-aventurança. O louvor pode subir. Quando ele disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Está lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3. E conhecer a Deus é o que preenche o vazio da nossa alma. A sede e fome que temos de justiça é contínua e para toda a vida. E em certa medida nós seremos sim saciados, porém sempre andaremos por mais de Deus em nós. É o desejo de estar com Deus e se assemelhar a Ele que direciona nossas atitudes e conduz a nossa vida como cristãos. E aqui eu faço mais uma pergunta para você. Você tem uma vida comprometida em buscar ver e formar de você uma pessoa parecida com Cristo? O seu estilo de vida se parece com o estilo de vida que Jesus teve? As pessoas podem olhar para você e ver um cristão sem que você precise abrir a sua boca e falar? Do que você tem sede? Como você tem saciado a sua sede? Onde você tem saciado a sua sede? Você tem valor, amém? Deus ele te quer. Você precisa querer Ele também. Vamos louvar a Deus neste momento. Faça desse momento um momento de reconciliação com o Senhor. Peça para Deus te dar fome e sede de justiça. E busque isso e seja saciado em nome de Jesus. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, eu quero sentir seu grande amor.
Nada pode ocupar esse lugar, Pai. Esse lugar é seu, Senhor. Então vem e toma o teu lugar, Pai. Senhor, eu te agradeço pelo teu sacrifício na cruz, Senhor. Eu te agradeço pelo teu sacrifício, Jesus, porque eu não merecia, Senhor. Mesmo assim, o Senhor decidiu se entregar. Obrigado, Jesus. Recebe a nossa adoração, Pai. Rendemos a Ti o nosso louvor, Pai, a nossa adoração, Senhor. Porque Tu és nosso, Senhor, e nós somos Seus, Pai. Glória a Deus. Essa é a oração, Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, amém?